Salmo 116, versículo 1. Antes de nós lermos, importante, presta atenção aqui, os irmãos aqui, quem nos visita. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, importante a gente estar com o nosso coração e a nossa mente aqui. É importante você e eu estarmos aqui nesse lugar. Esqueça as coisas que estão lá fora, sei lá, os problemas, ou as lutas, ou as dificuldades, ou o seu dia hoje, talvez você veio da praia, ou talvez você ficou aqui, ou enfrentou algumas lutas, algumas dificuldades. Quando a gente vem a um culto como este, um culto relevante, onde tem muitas pessoas, onde a gente adora o Senhor, quando vai chegando o momento da pregação da palavra de Deus, nós precisamos ficar atentos para nós recebermos essa porção, esse alimento espiritual para mim e para você. Então, eu gostaria muito que você que é crente há tantos anos aqui na igreja, estivesse lendo, ouvindo e ao mesmo tempo no seu coração intercedendo para que o Senhor se mova no nosso meio. Você que está aqui pela primeira ou segunda vez, preste bem atenção na palavra que vai ser pregada. Isso aqui não é um manual de homens, isso aqui não é uma literatura de Carlos Drummond de Andrade, isso aqui não é um compêndio de filosofia de Kant ou de Platão ou de qualquer outro. Isso aqui é a palavra revelada de Deus que vai ser pregado aqui. É a palavra que salva, é a palavra que restaura, é a palavra que muda comportamento, mente, coração. Então eu gostaria muito, já na leitura da própria palavra que nós vamos ler agora, se você estiver com o seu coração aberto, a própria leitura da Bíblia, ela já vai vasculhando e entrando no nosso coração, porque a palavra de Deus ela é autossuficiente, ela não precisa nem de pregação. A própria leitura da palavra de Deus, ela já é poderosa para quebrar os grilhões, para nos restaurar e para nos fortalecer. Quem crê nisso, diga um amém bem alto. Amém, irmãos? Muito fraco. Quem crê nisso, diga um amém bem alto. Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia no Salmo 116. Amém, é isso aí. Não um amém meio atrasado, mas tá bom. O importante é dar um amém, né? A criança lá. Tem adulto aqui que não está dando amém? Salmo 116 diz assim, olha só como é que começa. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Verso 3, preste atenção nisso que o salmista fala. Laços da morte me cercaram, e angústias do inferno, ou lá no original hebraico, no Hades, ou no Sheol, né? Diz, laços da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Resultado, eu caí em tribulação e tristeza. Verso 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ele diz assim: ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. As crianças estão falando aí, os pais pedem para falar mais baixo, por favor. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés.
Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém e amém. Até aqui tá bom, não vamos ler o salmo todo. Pode tomar assento em nome de Jesus. Amados irmãos, este aqui na verdade é um salmo de gratidão pelo cuidado de Deus, pela vida do salmista e obviamente pela minha vida e pela sua vida que está nessa noite aqui. Este é um salmo que diz para mim e para você que nós não estamos imunes. Nós não estamos imunes de problemas, de dificuldades, de lutas. Porém, o que o salmista mostra para nós é que em meio aos problemas da vida que se apresenta para nós, nós não devemos perder a nossa confiança em Deus, porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa história, deste ano de 2026. Então é um salmo que, ao mesmo tempo, o salmista, ele agradece a Deus, tem ações de graças, tem gratidão aqui, pelos cuidados de Deus, pelos os livramentos de Deus, que humanamente falando, o salmista não conseguiria ter sucesso, avançar, prosseguir, ter vitória. Se por um lado ele exalta a grandeza desse Deus que vem ao seu encontro, por outro lado ele fala para mim e para você nessa noite, que vida cristã, ou que andar com Deus, não é nós estarmos numa redoma de vidro sem nenhum tipo de problema, não é isso. A vida cristã, todos, eu e você, nós estamos sim sujeitos a termos problemas, dificuldades, como nós vamos ver aqui, mas uma coisa que nos chama a atenção na leitura dos salmos que nós lemos aqui, este é um salmo que geralmente a gente usa muito para pregar em culto fúnebre, porque o verso 15 é o verso que muita gente conhece desse salmo aqui. Talvez o verso 15 é o verso que a grande maioria da comunidade evangélica brasileira conhece, porque o verso 15 diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas quando a gente percebe e vê o salmista iniciando essa narrativa, falando dessa grandeza do Deus que o guarda, o livra, e o Deus que também permite ele passar por essas circunstâncias, ele chega numa definição, numa síntese, que o mais importante da vida é continuar confiando em Deus. Então o salmista inicia o salmo dizendo: olha, amo o Senhor, amo o Senhor. Essa é uma declaração fundamental. O Charles Spurgeon, que escreveu uma série enorme de mais de 3.000 palavras de comentários de salmos, ele falou que o amor aqui é mais doce do que todas as graças. O salmista está declarando, e depois ele vai mostrar para nós a situação que ele está vivendo. Ele está dizendo, não importa o que vai acontecer, uma coisa está muito clara na minha vida: eu amo o Senhor. O Senhor é o meu arrimo, o Senhor é a minha razão de viver, o Senhor é o meu refúgio. Eu amo o Senhor. E a vida cristã, ela na verdade é uma vida de amor a Deus. Não tem como eu ter uma vida cristã, uma vida eclesiástica na igreja, uma vida ministerial, onde eu faço alguma coisa para Deus dentro da igreja, uma vida relacional, onde eu me relaciono com os meus irmãos. Não tem como nessa engrenagem, seja a vida conjugal, seja a vida filial, seja a vida ministerial, seja a vida com Deus, não tem como nessa engrenagem não tiver o óleo do amor. É o amor que faz eu e você virmos aqui e adorar o Senhor.
E o salmista, ele inicia este salmo com essa poesia, essa poética, esse afeto piedoso do amor. Ele diz: eu amo o Senhor. Por quê? Porque eu e você só iremos ser bem-sucedidos no ano de 2026 se isso estiver muito claro na nossa vida cristã. Eu e você vamos participar dos cultos, da atividade eclesiástica na igreja ou de qualquer outro movimento que se faz aqui, se nós tivermos este amor, esse relacionamento com Deus. Ninguém veio aqui arrastado, ninguém veio aqui puxado, amarrado, agora você vem. Não, todo mundo vem com essa disponibilidade, porque foi atraído, como diz o profeta, pelas cordas de amor de Deus. Então por isso eu saio da minha casa. Um sai de carro, outro sai a pé, outro vem de bicicleta, não importa. Você sai da sua casa, se assenta neste banco, adora o Senhor, porque aí dentro dessa engrenagem antropológica tem um amor de Deus que foi derramado, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Então o salmista, ele vai tratar um ponto aqui já de início nos Salmos, falando uma coisa importante para nós, geração do século 21. Isso aqui há 3.000 anos atrás ele escreveu. Ele diz: olha, vida de sucesso e vida bem-sucedida é uma vida onde você deve amar a Deus acima de qualquer coisa. Por quê? Porque se você olhar para a janela, para a fresta deste mundo, o que faz uma pessoa, às vezes, abandonar a fé ou dar mais valor para outras coisas do que as coisas de Deus? É o amor e o apego que ela tem pelas coisas deste mundo. Quando eu crio deuses dentro do meu coração, quando eu coloco coisas em primeiro lugar no meu coração, porque o amor nada mais é do que eu colocar algo em primeiro lugar na minha vida. Quando eu coloco o meu trabalho, quando eu coloco o meu descanso, quando eu coloco o meu entretenimento, quando eu coloco qualquer coisa acima das coisas de Deus, então o meu amor, ele é um amor trincado. Ele é um amor de 1,99. Ele não é um amor aonde Deus olha, porque o próprio Deus falou para Israel, usando um termo para Israel, que é Efraim. Deus diz: ó Efraim, o teu amor é como nuvem que passa. Você não me ama. Você não me colocou em primeiro lugar. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, ele trata essa questão do amor também. Ele diz assim, por exemplo, ele escreve 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Que nós devemos amar, ali é um padrão clássico do amor. Mas ele também, em 1 Timóteo, ele fala sobre o quê? Ele diz: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você amar as coisas desta vida, se você amar mais as coisas desta vida do que a Deus, você criou dentro do teu coração um ídolo, um ladrão, aonde eu tenho mais alegria, aonde eu gasto mais energia com essas coisas periféricas do que com as coisas de Deus. Quando Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro já tinha negado ele. Está pescando. Jesus se aproxima de Pedro. Primeira coisa que Jesus fala para Pedro, ele vai tocar num ponto que é o que o salmista está tocando aqui. Ele vai dizer: Pedro, olha só, você me negou, agora eu quero saber uma coisa. Você me ama? Essa é a base de tudo. Você me ama? Jesus não jogou no rosto de Pedro que ele negou 3 vezes, nada disso que ele falou, que ele praguejou, ou seja, falou palavrões naquela noite escura lá em Jerusalém, né, ao redor daquela fogueira, quando a mulher denunciou ele dizendo: você também é um deles, porque o seu falar, o seu linguajar, você é galileu, você arrasta
o seu falar. Então você é um deles. E Pedro então praguejou. Praguejar, ele falou palavrão. Falou: eu não sou. Eu não conheço Jesus. Pedro negou tudo que ele tinha visto. Ele viu Jesus andar sobre o mar, ele andou também. Ele viu Jesus multiplicar pães, ele também distribuiu os pães. Ele viu Jesus Cristo exorcizar demônios. Ele viu Jesus Cristo subir no monte, irmão, se transfigurar na glória em Deus. Ele viu tudo aquilo. Mas agora Pedro, tomado por um sentimento que abafa o amor, ele diz: eu não te conheço. E quando Jesus está lá no mar de Tiberíades, a primeira coisa que Jesus fala para Pedro, chama ele no particular, e Jesus diz: Pedro, tu me amas. Tu me amas, Pedro. Essa é a base, porque não existe ministério, não existe casamento, não existe relacionamento filial, não existe relacionamento matrimonial, se a base de tudo isso não for o amor. Olha como é que está a nossa sociedade. Aqueles 3 médicos ontem conversando, daqui a pouco deu uma discussão, um pegou e matou os 2 amigos que eram médicos também. Olha como está a nossa sociedade hoje. O que é isso? Falta de ágape, de amor. Porque o amor é paciente, porque o amor é bondoso. É o amor bíblico que está sumindo. Aliás, a Bíblia diz que nos últimos dias que nós estamos vivendo já neles, o amor de muito vai esfriar. E isso também dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa entra aqui dentro dessa igreja, ele senta aqui, ele canta, mas não adora. Porque cantar é diferente de adorar. Cantar eu posso formular a melodia, a canção junto com o instrumento e cantar. Adorar é quando vem do profundo da minha alma. É quando eu venho aqui dizendo: Senhor, eu quero te adorar. E aí você canta em adoração. Não é cantar por cantar, é cantar em adoração por aquela pessoa ou aquele ente que você ama. Então o salmista começa dizendo uma coisa interessante. Ele diz: eu amo o Senhor. Paulo falou: não devemos amar o dinheiro e toda a sua volúpia que está aí neste mundo. João também falou: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Se você amar o mundo, então o amor de Deus não está em você. Então o salmista vai falando sobre essa questão, e ele vai dizendo assim: eu amo o Senhor. Por quê? Porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que se mistura nessa teia humana que nós vivemos aqui. É o Deus que conhece a sua carteira de identidade, Ele conhece o seu jeito, Ele conhece o seu coração, Ele conhece tudo. Então tem bastante gente que está aqui que eu, como pastor da igreja, não conheço. Você chegou aqui, eu não sei quem você é, mas Deus sabe, não importa se eu sei. Ou se algum líder aqui sabe. Deus conhece você. Deus não é um Deus distante, longe, não é um Deus deísta que fez o mundo durante 7 dias e depois foi embora, como dizia os deístas do século XVIII, não. O salmista está falando uma coisa aqui importante para nós. Ele diz: eu amo o Yahvé, eu amo o Adonai, eu amo o Senhor, amo o Senhor. E aí ele vai agora, depois de definir a fé dele, depois de testemunhar como eu e você devemos testemunhar: eu amo o Senhor, não importa se eu estou passando por luta, por dificuldade, por problemas, por situações adversas na minha vida, o Senhor é o centro, o Senhor é aquele que vem ao meu encontro, eu amo o Senhor. E aí ele continua dizendo: porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. O que é suplicar? No latim a palavra súplica é supplicare. Ou seja, é dobrar-se, é se dobrar.
é pedir com humildade, é pedir com fervor, é implorar. Olha que o salmista está aqui falando: eu amo o Senhor porque Ele ouve. Deus não é surdo. Ele ouve a tua oração. Ele ouve a minha oração quando essa oração está recheada, não de orgulho, não de religiosidade. Ó, Senhor, abençoa minha comida. Ó, Senhor, abençoa minha família. Ó, Senhor, não sei o que e tal. Sempre a mesma oração. Não, quando vem aquela oração da alma, o texto fala que o salmista, ele está falando para nós que Deus ouve a oração deles, a voz dele e também as súplicas dele. Suplicar, como eu falei para vocês, é dobrar, se humilhar diante de Deus. É uma petição. O apóstolo Paulo, ele fala isso: pedir em tudo pela oração e súplicas. Ele fala em Filipenses capítulo 4, 6. Suplicar pela família, suplicar pela nação, suplicar pelo seu pai, suplicar pelos problemas, suplicar pela sua saúde, suplicar para quem está enfermo, suplicar para quem está doente. Suplicar é, na verdade, pedir com humildade. O salmista diz: eu suplico. A Ana suplicou, 1 Samuel, por um filho, e Deus ouviu a sua oração. Está lá a palavra súplica. O Salomão suplicou por sabedoria, 1 Reis 3, e Deus deu sabedoria para ele governar durante 40 anos toda aquela nação. É a súplica. O rei Ezequias, o Isaías já tinha entrado pelas filanges do palácio real, chegou diante da sala do trono do rei e disse: prepara-te, porque Deus vai tirar a sua vida. Prepara a tua casa, que você vai morrer. Isaías falou isso para ele, e deu as costas e voltou. E quando Isaías voltou, estava saindo do palácio, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele foi em direção à parede, ele dobrou os joelhos, ele suplicou, ele orou, ele disse: ó Deus, tu sabe que eu te sirvo desde a minha juventude. Senhor, acrescenta mais anos na minha vida, tem misericórdia de mim, tem bondade de mim, Senhor. Ele suplica, ele chora, ele se quebranta, ele é um homem quebrantado, ele não é um homem orgulhoso. E o profeta Isaías está saindo do palácio, Deus diz para Isaías: volta! Volta, porque a súplica do rei Ezequias subiu até mim. Volta e fala para ele que eu estou acrescentando mais anos de vida na vida dele. E Deus deu vida e mais vida para Ezequias. Sabe por quê? Porque ele clamou. Sabe por quê? Porque ele suplicou. O salmista, ele está dizendo: amo o Senhor. Eu venho na igreja não é porque Deus pode me dar alguma coisa. Eu venho na igreja porque eu amo o Senhor. Eu venho na igreja não é por aquilo que Deus me dá. Isso é uma coisa que a igreja tem que aprender, a igreja no Brasil. Eu venho na igreja não é por aquilo que Deus pode me dar. Eu venho na igreja por aquilo que Deus é. Ele é santo, Ele é bom, Ele salva, Ele restaura, Ele cura, Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu não venho na igreja por aquilo que Deus me dá, eu venho na igreja por aquilo que Deus é. E sendo Deus bom, Ele me abençoa, é automático, porque ninguém se despede da presença de Deus vazio, porque Deus é um Deus que te abençoa. Ele disse: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Na década de 90, os mais antigos aqui vão lembrar, nós cantávamos uma música do João Alexandre: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Lembram? Meu clamor, porque Ele ouviu, porque Ele se inclinou a sua mão para mim. Cordéis da morte me cercaram, angústia
na vida, não sei o que, já cantei tudo errado. Dizendo sim, ó Senhor, livra mim. A gente cantava essas músicas, cantarolava pelos corredores da igreja na década de 90. Cantava o Salmo 116. E aqui o salmista está falando que a súplica dele é ouvida por Deus. O nosso Deus não é um Deus distante. E quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus é Deus. Jesus ouviu muitas súplicas. Ele ouviu aquela súplica daquele pai, quando ele desce do Monte Hermon, cheio de glória, e ele se apresenta naquele vale horroroso, aquele menino endemoniado, os discípulos tentando exorcizar o demônio e não conseguia. E o pai, desesperado, suplica e diz: eu trouxe esse menino, meu filho, os teus discípulos, mas eles não conseguiram. Ele cai para lá e para cá, eles não conseguiram. Eu te suplico. E ele suplica, e Jesus Cristo então exorciza, liberta aquele menino. E chama para os discípulos e diz: tem certos tipos de caças de demônios que só sai com jejum e com oração. Jesus, quando está em Tiro e Sidom, ele ouve a súplica de uma mãe. Ela grita. Os discípulos dizem: Jesus, manda essa mulher embora. Ela não é da tribo de Judá. Ela é uma mulher cananeia, uma mulher pagã. Mas tem um problema, a filha dela está doente. E quando os nossos filhos estão doentes, quando alguém da nossa casa está doente, a gente clama, a gente ora, a gente busca, a gente suplica, a gente chora, a gente clama. E às vezes Deus coloca nós nessas enrascadas para a gente voltar a nossa alma, porque o nosso coração está muito petrificado. Aí às vezes vem uma luta, vem uma dificuldade, aí você vai ter que ir para a oração, você vai ter que ir para a súplica, você vai ter que chorar, você vai ter que interceder, você vai ter que buscar o Senhor. Aquela mulher buscou e Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, vai porque a tua filha já está liberta. E aquela menina foi liberta pelo poder de Jesus, é verdade, mas pela súplica de uma mãe, pela súplica de um pai que clama ao Senhor pelo seu filho, pela súplica de uma mãe que clama ao Senhor pela sua casa, pelo seu marido, pela sua família. A súplica, o clamor que nós precisamos. O salmista diz: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele se inclinou. É estranho. Quando você abre a Bíblia, estuda a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo, você vai perceber que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Você vai perceber que Deus falou para Moisés: Moisés, vou subir no Monte Sinai, faz aqui uma faixa, ninguém pode passar para cá, porque senão eu vou matar todo mundo. Só tu sobe no monte. E o Moisés subiu no monte, ficou 40 dias lá. Você sabe, quando ele desceu, o rosto dele estava a glória de Deus. Eles não poderiam nem ver o rosto de Moisés. Eles falaram para Moisés colocar um véu. E quando Deus desceu, a Bíblia diz que foi fumaça. A glória de Deus se move naquele lugar. Ele é o Iavé. Os judeus não falam nem o nome de Deus. A gente transliterou o nome de Deus, Jeová, Adonai. Porque o nome de Deus, nenhum judeu fala. Por exemplo, se você ler o livro de Mateus, você vai ver que o livro de Mateus, ele não usa a palavra Deus, sempre céus. Porque ele está escrevendo para o judeu. E esse Deus temível, esse Deus todo poderoso, esse Deus que criou o mundo fora dele, esse Deus que não precisa de ninguém, ele é autossuficiente, autodependente, ele não depende de nada. Agora o salmista, numa linguagem interessante, que a gente chama em teologia de antropopatismo ou antropomorfismo, ele fala para nós que uma coisa interessante. Ele diz que Deus, presta atenção, olha o que ele está falando aqui para nós. Ele diz assim: porque ele se inclinou os seus ouvidos para mim.
Ele está usando uma linguagem humana para descrever a bondade de Deus. Os seus ouvidos, ele se inclinou. Não é que Deus se inclina, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele está usando uma linguagem humana para eu e você compreender a bondade, a graça, o amor, o perdão, a benevolência desse Deus que nós servimos nessa noite. O salmista diz: Ele, o Senhor, e se inclinou os seus ouvidos para mim. Ou seja, nós vimos neste salmo a importância ou o cuidado de Deus, não só com o salmista, porque a palavra é revelada, a palavra é inerrante, ela também alcança eu e você. Não só para o salmista, mas nós vimos aqui o cuidado de Deus para mim e para você, para todos que estão aqui nessa noite. Quem crê nisso, diga um amém. É o cuidado de Deus. O Deus que se inclina. Inclina para quê? Para ouvir. É como o pai que se inclina para ouvir o filhinho, se inclina. É um gesto humano para redefinir a grandeza do eterno Deus. O salmista diz: sabe Deus, Ele inclinou os seus ouvidos para ouvir a minha oração. Agora, eu pergunto nessa noite: o que você e eu temos para falar para Deus nessa noite? Ele está com seus ouvidos inclinados, abertos. Ele se inclinou. No original ele se dobrou. Está lá no hebraico, ele se dobra, ele se inclina. Ele diz: fala então. A pergunta minha nessa noite é: o que você e eu temos para falar para Deus nessa noite? Como é que se chama, por exemplo, a tua dor? Você vai falar para Deus? Senhor, eu vim nesse culto hoje, eu adorei, eu te exaltei, mas tem algo aqui dentro de mim que o Senhor precisa mudar. Tem um espinheiro aqui, o Senhor precisa arrancar. Você vai falar para Deus, Ele está com seus ouvidos inclinados. O problema não é se Deus vai ouvir a nossa oração. O texto está falando para nós que Deus inclinou o seu ouvido para ouvir. O problema agora não é se Deus inclina, se Deus se dobra. Agora é o outro. É o que você e eu, Carlos, vou falar para Deus. Como se chama a tua dor? Qual é a tua crise, irmão? Qual é o nome do teu pecado? Qual é o teu medo? Elizabeth Elliot, ela é uma daquelas mulheres que a história da igreja gosta muito de contar. Ela tem vários livros muito interessantes para a alma e para o coração, porque Elizabeth Elliot foi uma missionária entre um povo dificílimo. Seu marido, John Elliot, e mais 5 que vieram para cá, para a América, evangelizar. Quando eles estavam evangelizando aquela tribo, eles se levantaram contra todos eles e os mataram. Foi notícia no mundo inteiro. Eles se transformaram em missionários mártires. Então falaram: bem, não vamos alcançar mais essa tribo. Mas Elizabeth Elliot falou: não. Deus tem me chamado para fazer a mesma coisa que o meu marido. Eu vou para lá. E eles falaram: não, mas você não. Não, eu vou. E ela foi. E mais as viúvas dos maridos foram também. Parece uma coisa impensável para nós do ponto de vista da razão. Era para botar fogo naquelas tribos todas. Mas eles, em vez de botar fogo, colocaram amor. E ela foi pregando e foi evangelizando. E aquelas vidas, os primeiros a ser salvos foram aqueles que
vitimaram o marido, se converteram, aceitaram a Cristo. Toda aquela tribo foi transformada pelo poder de Deus. E aí ela falou, é isso que eu quero dizer. Ela falou, olha o que ela falou. Ela disse: esse lugar difícil em que você talvez se encontre é exatamente o lugar no qual Deus está lhe dando a oportunidade de olhar somente para Ele. Talvez você está num lugar agora difícil, e é justamente esse lugar, diz aqui a Elizabeth Elliot, é justamente esse lugar que Deus quer que você tenha essa oportunidade de agora contemplar e olhar só nele, confiar só nele. Não confie no seu dinheiro, não confie na sua saúde, não confie na sua conta bancária, não confie no seu diploma, confie em Deus. Porque a sua saúde amanhã pode ir embora, como a gente está enfrentando dramas de pessoas aqui na nossa igreja com essas dificuldades. Ela disse: esse lugar difícil que você talvez se encontre é exatamente o lugar que Deus está lhe dando a oportunidade de olhar somente para Ele. Nós não podemos entrar em 2026 como nós saímos de 2025. Com a mesma atitude, com a mesma conversa, com os mesmos sentimentos, embotados, enraivados. Não. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser luz neste mundo em trevas. As pessoas estão colocando a esperança delas em homens. Eu quero dizer para você, a esperança é em Deus. É Deus que vai mudar o Brasil. É Deus que vai mudar a sua família. É Deus que vai mudar o seu coração. É Deus que vai mudar o seu filho. É Deus que vai te mudar. O Deus Criador é o Deus que se inclina. E por incrível que pareça, é o Deus que ouve o meu lamento, a minha dor, a minha agonia, o meu estresse emocional, psicológico, mental, dessa aldeia global que me estressa, que parece que eu não sou, quem sou eu aqui? É Deus que vem com calma, me aliviando, acalmando as ondas bravis da minha alma, do meu coração e da minha mente. Vai dizendo: calma, eu me inclino para te ouvir. Você não precisa pagar nada. O meu amor é de graça, é liberal. Eu me inclino quando você perde noite de sono, lá na madrugada, na tua dor, na tua angústia. Na tua angústia do futuro, o que vai ser o meu futuro? Como eu estava conversando com um pai, ele dizia: o que vai ser do futuro do meu filho? Com este mundo doido, louco que está aí fora. Deus é o Deus que se inclina. Lá na noite que você perdeu o sono, lá onde você está fazendo o almoço, seu marido está trabalhando e você está lá sozinha. Deus é o Deus que se inclina e diz: eu sou todo ouvido para você. Fala. E você abre a alma. E você descarrega diante de Deus. E você fica leve. E você não fica internalizando só problemas, internalizando uma bomba relógio na alma. Interessante que não é teólogo que está falando isso, nem pastor. É os profissionais da saúde que estão falando que a nossa geração é uma geração que internaliza. Por isso está explodindo. É infarto para cá, é morte para ali. O que está acontecendo com essa geração? Internalizando problemas e dando problemas psicossomáticos. Sai da alma, psique, somático, corpo. Psique, alma, somático, corpo. Ou seja, sai da alma e vai para o corpo. De diversas formas. De doença, de problemas, de angústia, de perda de sono, de irritabilidade, enfim, tanta coisa. Verso 2, ele diz: porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, então eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver. Vou repetir. Olha o que ele está falando.
Ele não está falando assim, vou invocar o Senhor em alguns momentos. Vou invocar o Senhor quando as coisas der certo. Não, ele está falando uma coisa interessante aqui. Ele está falando algo profundo para mim e para você. Ele está dizendo, eu invocarei ao Senhor enquanto eu viver. Então se você vai viver 90 anos, e você tem 30, até os 90 você tem que invocar o Senhor todo dia. Tem que buscar o Senhor todo dia. Não é um dia sim, um dia não, não. O salmista, ele está dizendo, eu vou invocar o Senhor, é algo mais profundo, irei invocar ao Senhor. E o próprio Deus, ele fala, Deus, ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. É o coração da religião, é o coração da espiritualidade, é o coração da vida cristã, é o amor. Se você me buscar, você vai me encontrar. Não foi o que Jesus Cristo falou? Se você bater, eu vou abrir. Se você buscar, tu vai encontrar. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2, ele volta a esse tema aqui, ele vai muito para o Salmo 116, e ele trabalha algumas coisas no Salmo 116 nas suas epístolas. E aqui ele também trabalha, ele diz assim, ó, os santos são todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Os santos, quem são os santos aqui? Não é o santo de barro, santo aqui é eu e você. Santo, palavra santo é Kadosh, é Hagnios. São as pessoas que são separadas para viver para a glória de Deus. Você foi separado para viver para a glória de Deus. Sua mente, seu coração, sua vida, sua casa, tudo é para a glória de Deus. Os santos aqui são os justificados. São aqueles que foram salvos por Cristo e que agora vivem a vida de santidade em Deus. Então ele diz, o crente da ADI são todos os que em todo lugar, lá na praia, lá onde você está, os irmãos que agora estão lá na praia curtindo um pouquinho desse tempo maravilhoso, em todo lugar, lá, em qualquer lugar que você esteja, você deve invocar o nome do Senhor. Ou seja, a ideia nesse versículo é a ideia de invocar o Senhor não no aspecto temporal. Tem um problema aqui agora, eu vou invocar. Chama pastor, chama presbítero, chama líder, vem aqui, situação complicou, vou invocar. Não é essa a ideia. A ideia não é um prospecto temporal. A ideia é uma vida constante, ou seja, uma ação contínua para a glória de Deus. Porque quantos que chegam aqui, invocam o Senhor, vêm para frente, choram, se arrepiam e tudo mais, e hoje não estão mais aqui? Porque o conceito dele de invocar o divino, de trazer o ente para a esfera humana, é só a questão dos meus problemas. Deus resolveu, agora eu vou embora. Mas o conceito do salmista é outro. E olha aí, irmãos, verso 3. O verso 3 diz assim, laços de morte me cercaram. Está encrencado, salmista? E angústias do inferno se apoderaram de mim. Esse é um quadro de desânimo para o salmista e para muitas pessoas que talvez estão aqui nessa noite. O salmista, por que a gente gosta dos salmos? Porque o salmista, ele abre o coração dele. A gente tranca os nossos problemas. A gente não se abre. Não se abre para Deus. A gente não escreve salmos para Deus. O salmista aqui está abrindo, por isso que a gente se identifica com os salmos. O salmista está dizendo aqui, olha, sabe de uma coisa? Laços da morte me cercaram. O Agostinho vai dizer que isso aqui talvez seja os pecados que estão prendendo a alma. O Orígenes, que é um pai da igreja, ele falou que talvez sejam as paixões que escravizam o homem.
Esse é um quadro de desânimo, um quadro problemático, um quadro de achatamento na alma. Essa linguagem aqui mostra uma situação difícil, de extremo perigo. Ele está falando uma coisa muito importante que está acontecendo na nossa geração: laços de morte. O laço é sempre algo que é feito para mim e para você, sem a gente saber. Quando se faz um laço, que é para pegar a presa, se faz sem que a gente saiba. Então, nós temos aqui uma pressão exterior. O nosso entorno, que a gente vive neste mundo, é cheio de laços do diabo. Para destruir a tua casa, para destruir a tua vida, para destruir a tua família. É cheio de laços. É o entorno, é a parte exterior. O salmista está dizendo isso aqui: laços do inferno, laços da morte, o Sheol. Estão querendo me enlaçar. Quem é que vai me livrar desses laços? Quem é que vai me livrar dessas artimanhas da espiritualidade? O apóstolo Paulo, quando trabalha essa questão da espiritualidade, ele fala: cuidado com os laços, ou seja, as ciladas do diabo, com os dardos inflamáveis do maligno, que vem de fora, para destruir a tua vida, a tua casa, o teu coração, a tua base. Então ele fala: laços da morte me cercaram. Mas ele fala também para o lado de dentro. Se tem um problema do lado de fora, laços que eu não vejo, que se Deus não me livrar eu vou cair, eu vou me enlaçar. Então há uma batalha espiritual, até para você chegar aqui na igreja, até para você vir aqui hoje, tudo é batalha, tudo é uma luta. É um problema, uma dificuldade para você vir, para você chegar, se assentar aqui, ouvir a palavra de Deus. Não pense que é tudo racional, que é tudo cognitivo. Não, não, não. É tudo uma batalha espiritual. Laços que o diabo lança até na sua mente. Vai lá para quê? Fique em casa, vai descansar. Amanhã você vai trabalhar. Você está indo todo domingo. Laços. Mas não é só o laço na parte exterior. Existe a parte interior. Porque o salmista diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu estou sem paz. A ideia aqui é de tá me estrangulando. Essa é a ideia. Um estrangulamento na alma. Eu venho aqui, mas parece que Deus não está aqui. Parece que nada toca no meu coração. Eu chego aqui, há uma angústia. A angústia é aquela agonia. Você não consegue se livrar dela se a mão poderosa de Deus não entrar. Angústias, ele acrescenta, não é uma angústia normal, do inferno, do Sheol. E aí ele disse: quando isso me alcança, eu caio em tribulação e em tristeza, em aflição, em aperto. Então esse é um quadro muito complicado. Só existe um caminho. Eu não sei como é que você entrou aqui. Como é que está a tua alma? Como é que está o teu coração? Se está um turbilhão aí dentro de você. O ano foi embora em 2025, mas esse turbilhão, essa mente que não para, essa ansiedade compulsória, essa depressão, essa angústia, esse problema mental, espiritual dentro de você, essa bomba relógio que está aí dentro, que precisa Jesus desarmar. Você não vai conseguir. Como o salmista não conseguiu. Mas Deus é o único que faz isso. Por isso que só existe um caminho, o salmista aponta para nós aqui, que é o grande segredo da vida espiritual. Olha aí, só um pouquinho na sua Bíblia, mais um pouquinho. Verso 4, ele diz assim: então, é interessante essa palavra então. Então, ou seja, eu estou na luta, eu estou na dificuldade,
laços têm me enlaçado. Talvez eu estou desempregado, talvez eu estou com um problema na família, não converso com a minha esposa, com meu esposo, eu estou com problema na relação familiar, eu estou com problema na relação com meu filho, ou lá no meu trabalho, que me enlaçam, que tiram o meu sono, que embute em mim um estresse. Então o que eu tenho que fazer? O salmista no Salmo 4, ele diz: então invoquei o nome do Senhor. Eu acho isso aqui maravilhoso. Então eu invoquei o nome do Senhor e eu orei específico. Deixa eu ver que hora é. Já vamos encerrar. Ele orou específico dizendo: ó Senhor, livra a minha alma, muda a minha vida. E a Bíblia diz que o Senhor fez isso. Deus mudou a vida dele. E agora eu vou só ler. Tinha bastante coisa para falar aqui, mas a hora já foi. Ele diz assim: então eu invoquei o nome do Senhor. Não é da igreja DI, não é de nenhum pastor, não é de nenhum líder, não é de ninguém. Eu e você temos que invocar o nome do Senhor. Eu invoquei. É uma coisa minha, é uma coisa sua. Ninguém vai invocar por você. Tem coisa que a gente pode ajudar, tem coisa que a gente pode contribuir, mas tem coisa que é você e Deus. Ele está dizendo: eu invoquei o nome do Senhor. E quando a gente invoca o nome do Senhor, o texto diz que o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor liberta. Tem uma parte aqui que eu acho tão bonito, porque vai falando dos atributos de Deus aqui. Depois você lê na sua casa, eu tenho aqui também escrito, mas não vou falar. Mas tem um ponto aqui que diz, ele diz assim: o Senhor vela pelos simples. O simples aqui não é o tolo. O simples aqui não é aquele que não sabe falar direito. Não é isso. O simples aqui, essa palavra simples no hebraico, o simples aqui é aquele que depende exclusivamente de Deus. Esse é o simples. É o mesmo simples do Salmo 19. Que Deus dá sabedoria aos simples. Simples aqui não é o tonto. Simples aqui é aquela pessoa que ele, o pai, mãe, jovem, todos que estamos aqui, ele diz: Senhor, eu dependo de Ti. Para isso, para aquilo outro. É igual o Daniel, ele tinha capacidade de gerir, de gestar aquele reino, mas ele sempre dependia de Deus. Ele era uma pessoa simples, ou seja, humilde. Então o salmista está falando uma coisa aqui interessante. Ele diz para mim e para você: então eu invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. E ele vai falando dos atributos de Deus ali. Deus é compassivo, é justo, é misericordioso. E ele diz: o Senhor vela pelos simples. Quando ele encontra um coração simples, um coração dependente, então Deus, ele se move ao nosso favor. Achava-me prostrado e ele me salvou. E o texto então, ele fala para ele mesmo, é um solilóquio. Tinha um pastor aqui na nossa igreja que faleceu ano passado, pastor Vili. Os irmãos mais velhos se lembram? O pastor Vili falava sempre um solilóquio. O que é isso? De mim para mim. Ele falava: irmãos, de mim para mim. Ou seja, eu falo comigo mesmo. Ele tem base bíblica, porque o texto está falando aqui que o salmista fez a mesma coisa. Ele falou para a alma dele, ele falou para ele mesmo. Ele disse: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso contigo. Volta, retorna, relembra o que Deus fez. Você está passando pelo vale, pela luta, mas Deus vai te dar vitória. Deus não vai deixar você eternamente no vale, eternamente no problema. Volta, descansa, retorna, confia em Deus, porque Deus é generoso. Ele é um Deus bom.
Amém. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.